Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas estão atirando para todo lado. Sabe por quê? Porque eles querem o caos no Brasil, inclusive agora com a ajuda do presidente dos Estados Unidos. E o filho do Bolsonaro transando lá para sacanear o Brasil. E não é só o filho do Bolsonaro, também é o neto daquele criminoso que deu o golpe na nossa democracia, o Figueiredo, que foi, inclusive, presidente. Ele foi o ditador no Brasil. E o neto dele está nos Estados Unidos também tentando implementar o caos no Brasil. É isso que eles estão fazendo. Porque, olha bem, inclusive, tem uma entrevista de um historiador, Fernando Horta, uma entrevista que ele deu no site 247, que ele diz o seguinte: Bolsonaro está usando uma estratégia antiga na América Latina, uma estratégia que já foi utilizada na Venezuela pelo Leopoldo Lopes. E o Horta, Fernando Horta, inclusive, declarou que, segundo o historiador, o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, ele está repetindo um roteiro já visto, promover o caos para justificar uma repressão institucional ou se vitimizar perante a comunidade internacional, como fez o Leopoldo Lopes, que inclusive foi preso e se colocou como vítima. E toda a comunidade internacional, que já era anti-Venezuela, passou a vê-lo como herói. E o Bolsonaro está tentando fazer do mesmo jeito. O Bolsonaro quer implantar o caos no Brasil para se justificar, entendeu? E dar o golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive o Horta, o historiador, ele apontou 3 acontecimentos recentes que, em sua análise, motivaram a escalada retórica política de Bolsonaro. O primeiro seria abandono que os bolsonaristas recebeu de grande parte dos empresários do agronegócio. Após os prejuízos provocados pela tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sobre os produtos brasileiros. E o bolsonarismo acreditava que o agronegócio era ideológico, que esse papo de família, Deus e pátria fosse verdadeiro. E não é. Quando veio o prejuízo, a ideologia foi para debaixo da pia. E os empresários foram para Brasília dizer que não sustentariam mais a campanha do Bolsonaro. Porque eles é que seguraram o Bolsonaro. Eles patrocinaram o Bolsonaro. E agora estão vendo que o objetivo do Bolsonaro é instalar o caos no Brasil.
Agora, o Fernando Horta, inclusive, afirmou e ressaltou que até o Eduardo Bolsonaro foi responsabilizado pelos prejuízos. E ele fez um vídeo logo depois do tarifado dizendo: fui eu que fiz. E isso pegou mal pra caramba nos financiadores do Bolsonaro. Agora, não é só o Eduardo Bolsonaro, que inclusive está sacaneando o Brasil e querendo livrar a cara do Bolsonaro. Não é só ele, porque inclusive ontem o general Mário Fernandes admitiu em um depoimento ao Supremo Tribunal Federal ter idealizado o plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo, que, segundo a Polícia Federal, previa assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. E ele, inclusive, minimizou, porém, a importância do documento que a Polícia Federal descobriu. E o general Fernandes, que inclusive está preso desde novembro de 2024, ele é um dos réus do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia e que vai a julgamento pelo crime de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. Agora, a Polícia Federal apreendeu no curso das investigações um material sobre o plano elaborado pelo general. E olha bem o que ele diz. Esse arquivo digital nada mais retrata do que um pensamento meu, que foi digitalizado. Um compilado de dados, um pensamento e uma análise de risco. E esse pensamento digitalizado não foi compartilhado com ninguém. Quer dizer, ele tentou, inclusive, tirar o Bolsonaro dessa tentativa de homicídio que eles estavam querendo fazer com o presidente Lula. E tem outro porém. Esse general Fernandes, ele afirmou que se arrepende de ter digitalizado. E ele disse ao Supremo Tribunal Federal que decidiu imprimir o plano porque ele não gosta de ler documento na tela do computador. E que isso não passa de uma compilação de dados com a visão de um militar, apenas isso. E foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Agora, ele está tentando, sabe fazer o quê? Livrar a cara do Bolsonaro. Porque o plano de assassinato, a Polícia Federal concluiu que esse plano de assassinar, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, em 15 de dezembro de 2022,
não foi adiante devido à recusa do comando do Exército de aderir ao golpe de Estado. Agora, a denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que as pessoas disfarçadas por codinomes colocaram em prática um plano para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Alckmin. E tem outro, não era só esses que eles queriam matar. Porque, inclusive, tem uma gravação desse general que ele falou que ia matar muitas autoridades. Agora, a conspiração veio à tona em novembro de 2024, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada Contragolpe e prendeu 4 militares do Exército ligados a forças especiais, os chamados Kids Pretos, que foi o Rodrigo Bezerra, Rafael de Oliveira, Mário Fernandes e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. E o outro preso que a Polícia Federal foi o Vladimir Matos Soares, também alvo no julgamento da denúncia. Esse Vladimir Alves, ele era inclusive da Polícia Federal. E tem outra, ele estava inclusive trabalhando na segurança do presidente Lula. Olha o risco. Agora, a polícia teve acesso às mensagens de um grupo de conversas criado pelos golpistas no aplicativo Signal, e chamado de Copa 2022, com o objetivo de monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Agora, os militares envolvidos, eles receberam o codinome de países. Eles colocaram o nome como Alemanha, Áustria, Japão, Gana. Agora, apesar de todas as pressões realizadas, o general Freire Gomes é o maior do alto comando do Exército. Ele é general. Agora, o alto comando do Exército, que mantiveram as posições institucionais, que não aderiram ao golpe de Estado, agora o tal fato não gerou confiança suficiente para o grupo criminoso avançar na consumação do ato final. Porque o genocida, ele não assinou o decreto. E com isso, a ação clandestina para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes não foi avante. Isso diz o relatório da Polícia Federal. E tem outra. Em busca de apoio ao golpe, segundo a Polícia Federal, o genocida Bolsonaro promoveu diversas reuniões com os comandantes militares e com o então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que chefiava as forças. Agora, o Freires Gomes do Exército e o Batista Júnior da Aeronáutica, eles não aceitaram. O único que aceitou foi o almirante Garnier, que era da Marinha, que na manhã do dia 7 de dezembro de 2022, após a realizar pessoalmente ajuste na chamada minuta do golpe, o Bolsonaro convocou à alvorada os chefes militares
a fim de apresentar o documento e pressionar as Forças Armadas a aderirem ao plano de abolição ao Estado Democrático de Direito. Isso está no relatório da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal concluiu que o único que aceitou foi o Garnier. Agora, o Paulo Sérgio juntaram a intentora golpista quando o Freire Gomes e o Batista Júnior se manifestaram contra. Agora, no dia 15 de dezembro, Mário Fernandes enviou uma mensagem ao general Luiz Eduardo Ramos, que era o secretário-geral da presidência, relatando que o Freire Gomes iria ao Palácio da Alvorada para supostamente comunicar a sua anuência ao golpe. Agora, os kids pretos, que inclusive é o general Fernandes, Mário Fernandes, aí o que acontece? Os kids pretos, eles sinalizaram que o comandante das forças, no Palácio da Alvorada, que ele podia dar o golpe. Inclusive é o que eles diziam, que o Bolsonaro poderia dar o golpe. Agora, o Freires Gomes, que esteve lá no Alvorada, ele não aderiu ao golpe do Bolsonaro. Agora, quer dizer, não foi só ele, porque o Batista Júnior, que era da Aeronáutica, também não aderiu ao golpe. O único que aderiu ao golpe e falou que as suas tropas estavam à disposição do Bolsonaro foi o almirante Almir Garnier, que ele colocou as tropas deles à disposição do Bolsonaro para dar o golpe de Estado. Agora, esse general que está preso, que foi ontem no Supremo Tribunal Federal dar o depoimento dele foi para livrar a cara do Bolsonaro e de todos os outros. E ele, inclusive, diz que isso aí foi uma ideia da cabeça dele, que ele não tinha passado para ninguém, só que as investigações da Polícia Federal já descobriu tudo. E a organização criminosa deles, chamado Punhal Verde e Amarelo, que já estavam na captura do ministro Alexandre de Moraes para executar o ministro Alexandre de Moraes. E o Mário Fernandes está querendo livrar a cara do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele está usando estratégia que já foi usada na América Latina, conforme diz o historiador, entendeu? O Fernando Horta, em uma entrevista que ele deu ao site 247,
onde ele coloca que essa estratégia do Bolsonaro já foi usada na América Latina. Inclusive pelo Leopoldo Lopes, na Venezuela. Porque o Leopoldo Lopes, inclusive, o Bolsonaro está usando tudo que o Leopoldo Lopes usava, se colocando como vítima para a comunidade internacional achar que ele está sendo sacaneado, inclusive pela democracia, porque eles estão colocando que o Brasil não é um país democrático, é uma ditadura. Mas quem está querendo colocar ditadura mesmo e dar golpe de Estado é o Bolsonaro. O Bolsonaro quer o golpe de Estado para ele ser o ditador no Brasil. Só que tem um porém nisso aí. Nós já tivemos no Brasil a ditadura militar por causa do golpe de Estado de 1964. E tem outra. E a ditadura militar que esteve no Brasil, sanguinária, matou e torturou muitas pessoas. E aqueles que não morreram ainda estão com sequelas da ditadura. E isso eu posso afirmar, inclusive, porque nós passamos por essa ditadura sanguinária. Nós sabemos o que é a ditadura. E nós sabemos que o Bolsonaro é um sanguinário. Ele é a favor da tortura. Inclusive, ele mesmo colocou isso. São declarações do Bolsonaro. E veja bem o que ele fez. Mandou o filho dele para os Estados Unidos para sacanear o Brasil. Sacanear os empresários brasileiros. Sacanear o agronegócio. Porque o objetivo deles é implantar o caos no Brasil. Para jogar a sociedade uma contra a outra. Porque aí eles vêm como salvador da pátria. E implanta no Brasil a ditadura militar, que nós já tivemos. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós passamos por ela. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.